Faz semanas que concluí este cômodo de jardim, feito quase só com materiais reaproveitados e gastando menos de 500 libras. Recebi muitas perguntas e comentários, que vão desde os mais interessantes até os mais irritantes. Quero comentar alguns erros que cometi nesse projeto. Vamos lá? Então, quanto custaria esse projeto se eu o construísse usando materiais novos? Ótima pergunta! Mais uma que me deu bastante trabalho. Mas aqui está o que eu descobri. Aliás, todos os preços incluem o imposto sobre valor acrescentado, mas excluem quaisquer descontos comerciais. Quando os preços variavam muito, eu fazia uma média e escolhia um valor intermediário. Usei placas de concreto para criar um espaço de ar sob a construção. O custo dessas novas seria cerca de 64 libras, sem incluir as placas extras que coloquei ao redor da construção. Madeira tratada 3x2 para o piso custa 42. Isolamento poliisocianurato 30 mm cobre toda a construção. Isso custaria cerca de 150 libras novo, mas não seria minha escolha. Explico depois. Para o piso, você precisaria de pelo menos 6 metros quadrados de carvalho maciço. O preço médio foi de 70 libras por metro quadrado, totalizando 420 libras. Estruturei as paredes e treliças do telhado com madeira não tratada. Queimei para proteger melhor. Para equivaler, a madeira 3x2 não tratada custaria 142 libras esterlinas. Filetes de madeira dura para vidros, o 26. 2 unidades de vidro duplo, como as que usei, custariam cerca de 90 libras. Oriented Strandboard 18 mm para o telhado, 80 libras. Borracha, EPDM e adesivo, 180 libras. Membrana respirável, 50 libras. As portas francesas de cloreto de polivinila não plastificado custam cerca de 800 libras. 2 janelas de cloreto de polivinila não plastificado do mesmo tamanho e design das minhas custariam mais 800 libras. Ripas para telhado, libras, 57. Você precisaria de cerca de 14 metros quadrados de pinho vermelho não tratado para o revestimento, ao custo de aproximadamente libras 340. Tábuas de deck para cobrir a frente, 42. Madeira para o acabamento do telhado, 60 libras. Tem também tinta betuminosa, pregos, parafusos, fixadores e óleo de linhaça fervido para aplicar na parte externa do prédio. Não vou incluir a calha, pois isso foi em outro vídeo e não estava no orçamento de 500 libras. Então, esse é o custo da construção, sem contar as coisas do interior. E o total ficou em 3.573 libras. Economizei mais de 3.000 libras neste projeto usando materiais reaproveitados. Mas, para ser honesto, tem mais. Quando gravei o primeiro episódio sobre o piso, isso aconteceu. A conta do conserto disso, 320 libras. Em segundo lugar, se você considerar o tempo gasto para buscar, retirar pregos, desparafusar, reparar, limpar, cortar, armazenar e ajustar tudo, com todos os materiais reaproveitados com os quais trabalhei, é realmente difícil colocar um valor em tudo isso. Mas, se eu estivesse cobrando uma diária e incluísse tudo isso nos custos, eu acho que, chutando, ainda assim provavelmente economizei cerca de libras 1.500. Em terceiro lugar, alguns dos materiais que usei, só usei porque eram reaproveitados. Então, por exemplo, o pinho vermelho que usei para fazer o revestimento, mesmo sendo de qualidade muito superior ao abeto ou à espécie usada nos revestimentos vendidos em madeireiras. Provavelmente eu teria comprado algumas tábuas de shiplap tratadas sob pressão, ou talvez algumas tábuas de shiplap sem tratamento, e teria queimado elas do mesmo jeito que fiz neste projeto. Mas acho que isso é o melhor que posso responder sobre essa pergunta. Por que eu não fiz maior? Agora, eu presumo que todo mundo que fez essa pergunta não tem muita experiência tentando encontrar madeiras de demolição em comprimentos longos e não percebe o quanto isso pode ser difícil. Por isso, precisei comprar 2 peças de 32 metros para cobrir o telhado. Porque, ao longo de cerca de 6 meses, eu não tive sorte em encontrar nenhum material de demolição que fosse comprido o suficiente. Projetei o prédio com os materiais disponíveis, então ele ficou com um tamanho peculiar, cerca de 8x8 internamente. Mas não exatamente. Dito isso, as plantas que eu fiz para este projeto têm um tamanho convencional, porque foram projetadas para que as pessoas possam construir isso facilmente com materiais prontos de loja. Os links dessas plantas estão abaixo, caso se interesse. Fora isso, não precisamos de um jardim grande. Aqui moram 3 pessoas, então só precisamos de um sofá e uma cadeira extra. Também não queríamos que ela pulasse e ocupasse mais espaço no gramado. Por que preto fosco?
Há alguns motivos. Ela transmite uma sensação aconchegante e fechada, que eu gosto. Ao olhar para o jardim, sua atenção se volta para fora, o que é legal. Terceiro, vou usar esse espaço para gravar muito. E eu realmente gosto de como um fundo preto fica na câmera, especialmente quando está inundado de luz natural pela frente. Por fim, aqui será um espaço para assistir YouTube, já que não pretendemos instalar antena de televisão. Isso me leva a outra pergunta. Vamos trazer energia elétrica para cá? Inicialmente, pensei em como passar um cabo blindado da casa até o quarto do jardim. Mas isso seria caro e problemático por alguns motivos. Um motivo é a falta de espaço no quadro de distribuição. Além disso, os cabos precisam ser enterrados. 450 milímetros, eu acho, é subterrâneo. Ou eles podem ser presos a uma cerca. Mas, como você pode ver, nós não temos uma cerca. E isso porque não podemos ter uma cerca aqui, pois temos um tanque de óleo. Então, de longe, a melhor opção para nós foi deixar o cômodo totalmente fora da rede elétrica. Há várias formas de carregá-lo, como em uma tomada comum, saída de 12 volts do carro ou gerador. Você pode monitorar e controlar a estação de energia pelo app Bluetooth no smartphone. E o quarto de jardim não é o único uso que temos para esse dispositivo também. Desde que nos mudamos para o interior há 5 anos, notamos muitos cortes de energia, às vezes durando o dia todo e até a noite. Como quando precisei instalar uma luz à bateria para colocar o novo piso na oficina. Enfim, da próxima vez que isso acontecer, como eu e minha esposa trabalhamos muito de casa, a gente pode simplesmente continuar trabalhando, usando o Bluetooth como nossa fonte de energia. E o custo das ferramentas? Admito que essa pergunta me irrita. Recebo essa pergunta algumas vezes por semana, normalmente no Facebook. Para essas pessoas, costumo perguntar: quando um chefe de televisão como Gordon Ramsay calcula o preço de uma receita, ele inclui o custo do forno, facas, panelas e frigideiras? Claro que não. Você não compra tudo sempre que cozinha, assim como não compro ferramentas novas para cada projeto. Outra pergunta parecida que me irrita é: aposto que você não conseguiria fazer isso sem milhares de libras em ferramentas. Para essas pessoas, digo, era assim há 10 anos quando só tinha ferramentas herdadas ou as mais baratas da Argos. Isolar-se não adiantará. Reconheço que o isolamento poliisocianurato de 30 milímetros não é o ideal e preferiria usar 50 ou 60 milímetros. Era barato, reutilizado e atendeu aos critérios do projeto. E quando você olha os valores de R, o isolamento poliisocianurato de 30 milímetros é, na verdade, mais eficiente do que eu esperava. Deve ficar entre 5 e 10 graus Celsius mais quente no inverno e entre 5 e 10 graus mais frio no verão. Estou satisfeito. Mas sua estrutura é instável e precisa de reforço. Isso parece acontecer toda vez que eu construo qualquer tipo de estrutura externa. É por isso que, quando construí esse galpão em 2020, eu dei uma ombrada nele, só para mostrar como a estrutura é rígida. Depois de colocar o revestimento, achei interessante recriar isso agora. A estrutura vai balançar um pouco antes do revestimento ser colocado. E se você quiser adicionar suportes diagonais para deixar tudo mais firme, você pode fazer isso sem problemas. Mas, pessoalmente, eu não vejo necessidade. Acho que devia dar uma ombrada aqui também. Ai, meu Deus! Recebi algumas perguntas sobre a altura. Provavelmente para garantir que fique abaixo de 25 metros, que é o limite das restrições de planejamento para desenvolvimento permitido. Nunca medi desde que foi construído, mas sei disso. Projetei para otimizar o espaço interno e acomodar portas francesas padrão, normalmente com 2,1 metros de altura. Mas eu consegui encontrar um conjunto que é menor do que isso, o que é bom. Sim, esse conjunto tem basicamente 2 metros de altura. De qualquer forma, vamos medir a altura a partir do chão. E eu vou precisar de algo para subir aqui, não é? Aham, certo. Na verdade está um pouco acima. Então, parece que está cerca de 9 milímetros mais alto do que deveria ser. Se alguém quiser acionar as autoridades por mim. Dito isso, acabei de lembrar que na verdade a medição é feita a partir da parte mais alta do solo adjacente ao prédio, que é aquele canto ali. Mas não tenho certeza de como você mediria daquela parte do solo até a ponta do ápice. Agora, erros, dos quais há alguns, a maioria deles relacionados a janelas e portas. Instalei as portas francesas de cloreto de polivinila não plastificado após ficarem 6 meses do lado de fora, no topo do meu jardim, onde já havia removido as portas da moldura e guardado os parafusos em uma sacola. Eu devia ter marcado de onde cada parafuso veio, mas não fiz. Quando instalei as portas, tudo parecia certo até abri-las e ver isso por dentro.
Na borda, eu devia ter usado parafusos curtos, mas isso não afeta as portas. Então, vou deixar assim. Um comentário apontou que minha unidade de vidro estava danificada. Observação muito pertinente. Eu só achei que isso estava sujo, seja por dentro ou por fora. Mas, quando fui limpar o vidro, ficou claro que essa unidade de vidro está realmente danificada. E agora eu consigo até ver algumas gotas de condensação por dentro. Eu poderia substituir a unidade de vidro. Na verdade, eu até pedi um orçamento para isso e acho que foi 40 libras, o que é bem razoável. Mas, para ser sincero, isso realmente não me incomoda. Vou deixar assim por enquanto. Instalei respiros de beiral acima de cada janela. Mas não dá para ver porque a calha cobre. Vou mostrar imagens anteriores. É isso. Instalei esse sem pensar em checar se as janelas tinham entradas de ar. E como vê, essa tem. Nem precisava ter me preocupado em instalá-los. O do outro lado, que você não vê, está funcionando bem. Disseram que meus peitoris de janela de acrílico feitos à mão deveriam ter bordas menos afiadas. Só porque temos uma criança pequena correndo, é uma ótima ideia. Mas o maior erro, que realmente me incomoda, foi usar o Medium Density Fiberboard, recuperado de pior qualidade, com o qual já trabalhei. Já mostrei em vídeo anterior como preencher buracos. E nessas áreas onde eu lixei, a superfície ficou horrivelmente felpuda, sendo que os piores pontos estão bem aqui e aqui. Não sei se isso aparecerá na câmera. Achei que o primer e a tinta cobririam a textura felpuda, mas não cobriram. Acho que a única solução seria lixar todo o painel à mão e repintar, o que talvez ajude. Não tenho certeza. Por fim, algumas atualizações sobre os toques finais no jardim de inverno desde o último vídeo. Instalei as persianas para usar com a televisão, comprei ganchos para manter as portas abertas. Mas esse trabalho simples virou um pesadelo. Porque, independentemente de onde eu posicionasse os ganchos em relação às argolas que estavam presas nas portas, o gancho simplesmente se soltava toda vez que o vento soprava. Então, no final, eu esquentei a ponta dos ganchos e os reprojetei. Algumas camadas de primer. E depois de tinta preta acetinada, agora eles funcionam como deveriam. E finalmente, recebi muitas perguntas sobre o que vou usar. Este piso de armário, que eu fiz em um vídeo anterior. Porque eu mencionei que precisaria passar alguns cabos de energia pela parte de trás. E na verdade, eu construí isso para que a estação de energia Bluette pudesse ficar dentro. Depois percebi que provavelmente iria superaquecer lá dentro, e que é melhor ter as tomadas mais acessíveis. Então agora este armário é usado apenas para coisas gerais. Enfim, é isso por enquanto. Obrigado por assistir.